Olá, hoje eu e meu grupo, composto por mim, Amanda, Cecília Batista, Cauã Santana, Lais Oliveira, Luciane Oliveira, Melanie Mendes e Sabrina Batista, vamos apresentar a nossa caixa entomológica. Eu vou começar falando da ordem Hymenoptera, que é composta principalmente por abelhas, marimbondos, mamangavas, vespas e formigas. Esses insetos eles vivem geralmente em colônias, mas há também os que vivem de forma solitária. Bom, as principais características morfológicas dos himenópteros são suas asas membranosas, que inclusive é o que dá seu nome, himen, que significa membrana, e pteron, que significa asa. Elas podem ser atrofiadas ou ausentes, como em algumas formigas. Sua cabeça é bem desenvolvida e destacada ao corpo, seus olhos também são bem desenvolvidos, eles vão de 1.000 a 1.500 omatídeos, e o aparelho bucal pode ser mastigador, no caso das formigas e das vespas, ou lambedor, que é o caso da abelha. As abelhas e as mamangavas possuem pernas posteriores, coletoras, mas os outros himenópteros, as pernas são ambulatórias, como nas formigas. A alimentação da abelha é composta por geleia real no seu período como larva, mas depois elas passam a se alimentar de néctar e pólen, com exceção da rainha, que sua alimentação é mesmo de geleia real. As formigas elas também têm o néctar incluído na sua alimentação, mas fora isso elas se alimentam de fungos, seiva de plantas, carapaças de inseto e restos de alimentos de humanos. Como já é sabido, as abelhas são muito importantes para as atividades agrícolas, tanto na polinização quanto na produção de cera e mel. E as formigas também, apesar de serem consideradas como pragas por alguns. As formigas exercem um papel importante na reprodução de várias espécies vegetais, porque elas realizam um processo chamado mirmecocoria, ou no popular, dispersão de sementes, e isso ajuda as plantas a se estenderem pela natureza. Além disso, a escavação de seus ninhos aumenta a concentração de nutrientes e água no solo. No controle biológico, as formigas também atuam, que é o caso das formigas predadoras, que elas estão entre as principais controladoras de insetos herbívoros do mundo. E também no controle biológico temos a vespa paulistinha, que captura lagartas e leva para o ninho para alimentar suas larvas, e essas vespas, elas também se alimentam de insetos e animais mortos. Ordem Orthoptera. Características morfológicas. Os insetos da ordem Orthoptera possuem aspectos morfológicos particulares. Eles produzem um som característico e essa produção é conhecida como estridulação. Possuem um aparelho bucal mastigador e, além disso, também são conhecidos por disporem de pernas posteriores alongadas adaptadas para o salto e asas anteriores coriáceas ou ausentes em algumas espécies. As asas posteriores também são ausentes em algumas espécies e elas são membranosas. Os hábitos alimentares. Eles são animais fitófagos, ou seja, eles são herbívoros, se alimentam apenas de matéria vegetal. Porém, algumas espécies podem ser predadoras e outras alimentam-se de matéria orgânica vegetal em decomposição, musgos, entre outros. Então, dessa forma, ressalta-se a importância desses insetos na reciclagem da matéria vegetal. Pegando esse gancho, vamos falar agora da importância agrícola. Por eles serem fitófagos, eles são ótimos desfolhadores naturais. A operação de desfolha é feita com as seguintes finalidades: elimina as folhas cuja atividade fotossintética não atende às exigências da planta, controlam doenças e pragas que utilizam ou requerem as folhas como refúgio, melhora as propriedades do solo por meio da incorporação de maior quantidade de matéria orgânica. Porém, eles podem causar diversos prejuízos na plantação, como cortar as plântulas na região do colo, atacar as raízes, causar tombamento, se alimentarem de caules de mudas novas, e entre outros. Curiosidades. Atualmente são criados em larga escala para serem vendidos como alimento vivo em lojas de animais, iscas para pescarias ou iguaria culinária em restaurantes especializados. A ordem Hemiptera, ela tem como principais características morfológicas suas peças bucais alongadas, que formam um bico ou tromba denominada rostro, que é delgado e usualmente segmentado. Assim forma um aparato para perfurar o hospedeiro, animal ou planta, e assim sugar os líquidos necessários para sua alimentação. Os seus olhos são compostos e proeminentes. Elas não possuem pálpos, maxilares e labiais, e a maioria é considerada alada, embora ainda existam algumas espécies que possuem as asas curtas. As suas asas anteriores são do tipo hemiélitro. Quando em repouso, as membranas se sobrepõem. Essa ordem tem uma importância
com característica ali negativa e positiva para as questões agrícolas. A parte importante ali, negativa, é por causa que ela oferece risco e danos às plantas, porque elas sugam da seiva os cloroplastos. Então, através da entrada de patógenos, né, originados ali pelo corte que ela faz na planta, é possível ser sugado ali a seiva e o cloroplasto. No entanto, algumas espécies podem ser ali muito importantes para o equilíbrio ambiental, principalmente os percevejos, porque eles predam insetos nocivos às plantas. Então, dessa forma, é muito importante para as questões agrícolas. Já a parte da alimentação, eles podem ser herbívoros, onde a maioria dos hemípteras são fitófagos, porque eles utilizam suas peças bucais para sugar, principalmente seiva do floema, que é uma solução aquosa rica em açúcares. Então, os predadores, eles são algumas espécies que se alimentam ali de outros insetos ou então de pequenos vertebrados, e os parasitas, que se alimentam do sangue de animais maiores. Então, é basicamente isso. Já os tripes, eles apresentam as seguintes principais características morfológicas. Eles são pequenos e eles medem ali cerca de 0,5 milímetros e 5 milímetros de comprimento. Então fica algo em torno dessa média. Eles apresentam 2 pares de asas franjadas e assim eles apresentam também um aparelho bucal sugador. E aí esse aparelho bucal sugador é formado por 3 estiletes, uma mandíbula e 2 lacinhas. Então, assim, esse mecanismo ele é fundamental até para as questões ali dos hábitos alimentares, porque assim a maioria deles são fitófagos, mas também podem ser micófagos ou predadores. E para ser fitófagos, eles precisam ali desse sistema para poder sugar ali, quando eles atacam as plantas, eles conseguem sugar a seiva das flores, ou das folhas, ou dos frutos. Então, geralmente, eles vivem ali sobre folhas, brotos, flores, e sobre a casca de árvores. E ocorrem em condições de baixa temperatura. E aí, na questão da importância, algumas espécies ali podem causar danos econômicos, atuando como pragas agrícolas. Então, eles podem ser pragas agrícolas com ataque direto sobre flores, folhas e frutos, que é quando eles estão se alimentando. E também eles podem transmitir doenças para as plantas. Mas também, na parte boa, eles podem auxiliar na polinização de certas plantas. A ordem de insetos Diptera é composta pelas moscas, mosquitos, varejeiras, pernilongos, borrachudos e mutucas, onde são reconhecidas aproximadamente 153 mil espécies distribuídas em 160 famílias. Ela possui uma extensa variação morfológica e por isso não existe uma característica que as diferencie das outras ordens de insetos. A única característica comum em todos os Diptera é a completa ausência de pernas torácicas, mas é algo que também é compartilhado com as outras ordens. A classificação quanto à estrutura de sua cabeça é feita em larvas encefálicas, onde a cápsula cefálica é bem desenvolvida e esclerosada, sendo totalmente exposta. As larvas hemicefálicas, que são as que apresentam a cabeça mais ou menos reduzida e incompleta, e as larvas acefálicas, que apresentam redução adicional e retração quase total da cápsula cefálica no tórax. A forma mais comum de segmentação no corpo das larvas de Diptera é de 12 segmentos reconhecíveis, 3 que pertencem ao tagma torácico e 9 ao abdominal. Porém, as variações a esse plano básico são inúmeras, podendo variar em apenas 11 segmentos ou em 6 divisões e outras variações. A locomoção é feita através de falsas pernas, as quais apresentam cerdas ou espinhos, ou através de saliências locomotoras, que geralmente estão em maior número que as falsas pernas. Uma das características que os distinguem dos outros insetos é a presença de um par de asas anteriores e as asas posteriores reduzidas, que são denominadas de halteres, os órgãos de equilíbrio. Eles têm um importante papel ecológico, pois são inimigos naturais de vários organismos, contribuindo para o controle de pragas, além de apresentar participação efetiva na polinização, como sendo os principais responsáveis pela polinização do cacauzeiro. Os dípteras
possuem vários hábitos alimentares, em sua maioria por 54% de decompositores e 28% de predadores, mas também podem ser parasitas, hematófagos e se alimentarem de folhas, frutos, flores, néctar e outras substâncias açucaradas. Lepidoptera. As características morfológicas. Possui presença de escamas nas asas, asas membranosas, corpo e apêndices coberto por escamas. Importância agrícola. São pragas de várias culturas e também, como adultos, são polinizadores devido ao hábito alimentar. Elas são sugadores, podendo se alimentar de néctar, pólen, líquidos de frutos fermentados, excretas, resinas vegetais. Alguns são os hematófagos, que se alimentam de sangue, e ocorrem apenas no Velho Mundo. No entanto, certos adultos não se alimentam e consomem reservas acumuladas no estádio larval. As larvas possuem aparelho bucal, mastigador e são herbívoras. Elas sofrem metamorfose completa, com estágio de ovo, larva, lagarta, pupa, crisálida e adulto ímago. Os adultos são totalmente diferentes das formas imaturas. Eu irei falar sobre a ordem Isóptera. Bom, como características morfológicas, eles possuem a cabeça livre, com formatos e tamanhos variados, possuem os olhos compostos, nas formas aladas e atrofiadas, nas suas formas ápteras, geralmente. Eles possuem as antenas moniliformes, possuem um aparelho bucal mastigador, possuem 2 pares de asas membranosas, que possuem a estrutura basal, que por esse motivo, após uma revoada, desprendem-se. Ele possui o abdômen volumoso e céssio, com 10 segmentos. A sua característica física é um indicativo de hierarquia em seus variados tipos, como os insetos de reprodução, os operários, hábitos alimentares. Eles costumam se alimentar da matéria vegetal, como madeira, gramíneas, as plantas herbáceas e outros, havendo também a possibilidade de alimentarem-se por produtos que possuem origem animal. Eles possuem uma importância agrícola, pois desempenham um papel importante na ciclagem de nutrientes e também na aeração do solo. Bom, agora algumas curiosidades. Eles vivem em colônias compostas por castas, representadas por formas sem asas e estéreis, e formas reprodutoras, que apresentam forma alada. E cada casta realiza uma função específica, como a defesa da colônia, operários, reprodução, etc. A morfologia dos besouros pode variar muito quanto ao tamanho. Eles podem medir entre 0,25 centímetros até mais de 18 centímetros. Quanto à sua cor, eles geralmente são pretos ou marrom, mas também existem besouros coloridos, como laranja, vermelho, amarelo, verde e azul. Quando adultos, os besouros eles possuem 6 patas e 2 antenas, cuja função é ajudar a encontrar alimentos e a reconhecer outros de sua espécie. Os diferentes tipos de besouros eles têm um aparelho bucal chamado mastigador. São mandíbulas muito fortes e primitivas, típicas dos insetos que comem substâncias sólidas. Essas mandíbulas são adaptadas para cortar e esmagar os alimentos, além de poder servir como defesa. A alimentação dos besouros elas consiste em plantas, madeira, matéria e decomposição, anfíbios e outros insetos, de acordo com a espécie. E quando a importância agrícola? Os besouros eles são conhecidos por possuírem um importante papel no cenário agrícola. Eles são responsáveis por realizar um controle biológico. Muitos desses insetos eles são predadores naturais de pulgões e conchilas, considerados como os principais pragas de roseiras e citros, por exemplo. Assim, eles ajudam involuntariamente os produtos agrícolas. Entretanto, casos onde eles podem prejudicar as plantas e as produções. Um exemplo bastante simples é o besouro castanho. Ele trata-se de um inseto de coloração marrom avermelhada e que mede 2,3 a 4,4 centímetros de comprimento. Apesar do pequeno tamanho, ele pode viver até 4 anos e ser responsável pela perda total de armazéns em todo o mundo. Isso porque eles todos os tipos de cereais moídos, como farelo,
rações, farinhas, fubá e também raízes de gengibre, frutos secos, chocolates, nozes, grãos de leguminosas.